abençoados com todas as sortes de bênçãos. Que alegria poder todos os dias nesta quarentena, poder estar junto com vocês, nesta ligação aqui, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, para juntos compartilharmos deste momento da graça de Deus. Antes que eu me esqueça, amanhã, 10h20, às vezes atrasa 5 minutos para mais, ou às vezes até para menos, nós entraremos ao vivo. Vamos falar de uma palavra maravilhosa, a graça que o sistema rejeitou. Esta graça nós estamos vivendo. A graça que o sistema rejeitou é exatamente a graça que nos faz muito bem. É de admirar porque o sistema religioso rejeita a graça de Deus. Eu estive observando alguns pontos, é porque a graça de Deus, ela nivela a todos. A graça de Deus, ela não tem torpe ganância, e a graça de Deus não se ostenta com títulos, destaques e status. Então isto não é satisfatório para o sistema religioso, e eles rejeitam. Eles não querem esta graça, porque esta graça, uma vez que nivela todos, mostram-se iguais perante o Pai, e o sistema rejeitou esta graça maravilhosa. Mas nós vamos estar falando desta graça que tem feito tão bem a cada um dos senhores. Eu recebo inúmeros contatos, recebo muitos testemunhos, muitas pessoas, o meu contato está aí no YouTube, e são vários os testemunhos que chegam de pessoas que se libertaram, eram obreiros, frequentavam essas instituições, obrigados a estar com uniformes engomados, passados, uniformes pagos. Outros me enviam fotos de livros que na verdade são livros de magias, livros de feitiçaria, que esses homens, eles fizeram este trabalho, fizeram da Igreja de Cristo uma vendilhagem. Eu já ouvi homens que se julgam pastores dizendo que no livro deles estava a revelação da graça, que aquele livro era para edificar a fé das pessoas. Ora, como pode ser isso? Primeiro, nós temos o livro, conhecido como Bíblia, que ali conta a história dos judeus, o juízo sobre Israel que se deu no ano 70, as epístolas de Paulo que contém o Evangelho Eterno, a sã doutrina, carregado de contextos de históricos e contexto social. Mas mais do que esse livro escrito dos homens, nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta escrita, produzido pelo ministério da graça de Deus, o ministério do Espírito, e lida por todos os homens. Nós não precisamos do livro do apóstolo Y, nós não precisamos do livro de Kennedy Reagan. O sistema já fazia isso, nos enchia de livro. Agora você vem para a graça e vai comprar livro do pensamento de um homem. Ora, ainda se fosse de graça, não é verdade? Eu conheço irmãos em graça que fizeram um trabalho literário e não vendem, disponibilizam lá, você baixa PDF, e-book, e você tem acesso àquele esclarecimento. Mas dizer que eu tenho que pagar, que eu tenho que comprar, isto aí é retroceder a vendilhagem. Isto aí é fonte de lucro. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo. E você não precisa comprar livro. Você já tem a carta de Cristo escrita pelo Deus vivente e que não é mais em tábuas de pedra. Agora é no seu coração, que sofreu a circuncisão do Espírito de Cristo. Pois bem, eu queria comentar brevemente com vocês aqui uma passagem que se encontra no livro histórico de Mateus, e amanhã nós vamos falar mais sobre essa passagem com mais detalhe,
Mateus capítulo 21, capítulo 21, versículo 42, disse assim: perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, os edificadores? Essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Ora, a pedra que os edificadores rejeitaram foi exatamente esta pedra que veio a ser a pedra principal. Quase 2000 anos se passaram e os edificadores da chamada igreja, os pseudos fundadores de ministério, os pseudos edificadores da obra de Cristo, eles continuam rejeitando a pedra principal. Continuam trazendo Moisés, continuam trazendo as tábuas da aliança, continuam trazendo e rejeitando, trazendo a lei, rejeitando a graça. Os edificadores estão aí há muitos anos rejeitando a graça de Deus. Mas é exatamente esta graça que nos trouxe alívio. Estávamos cansados, oprimidos, estávamos cansados desta vida de barganha, de sacrifício, e nunca nos mostraram esta pedra preciosa que disse o texto que é maravilhosa aos nossos olhos. Eu vou ser sincero, quando esta palavra chegou à minha vida, ela me impactou, ela me deixou extremamente extasiado. Eu nunca tinha experimentado o brilho de tanta luz. Eu estava sentado num breu, no braço da cadeira do mundo, esperando que aquele breu me tragasse de vez. Nada me era satisfatório, nada do que eu fazia era o suficiente. Eu estava sempre em dívida com uma pedra principal rejeitada pelos homens. Mas Deus é maravilhoso e revelou a sua graça. E hoje, eu e você estamos plenamente convictos de que a graça de Deus é o bálsamo que tanto esperávamos. Disse o texto que os edificadores rejeitaram a pedra principal. Eles estão aí rejeitando o evangelho da graça de Deus durante anos a fio, rejeitando uma graça que liberta, e eles oferecendo liberdade como eles mesmos são escravos da corrupção. Eles se vendem, suas teologias estão baseadas no antigo pacto e os seus ministérios estabelecidos sobre Mamon, o que lidera os chamados ministérios, né? Os chamados, porque ministério só existe um, é o ministério do Espírito que nós estamos. Nós estamos no ministério do Espírito, mas os chamados ministérios estão estabelecidos sobre Mamon. Chamados ministérios em que tudo acontece por meio de dinheiro. Vale quanto pesa, você vale o que tem. Tudo que você tem que fazer é por meio do vil metal. E esses edificadores, esses construtores, os chamados edificadores desses ministérios, venderam a sua vida a Mamon. Há muito tempo que Cristo não ministra sobre a vida deles. Deixaram a pureza e a simplicidade devida a Cristo
para se aliançar com Mamon. Suas mensagens são mensagens destrutivas, suas pregações e profecias que são da carne são de medo. Há pouco tempo atrás disseram que haveria aí dias de escuridão, dia 8, hoje já é 9, que viria 3 dias, os carros não iriam sair, os parentes eram demônios para ninguém abrir a porta. E o que é mais triste são que as pessoas que estão edificadas debaixo dos que rejeitam a graça de Deus vão absorvendo, vão tomando para si e vão vivendo debaixo dessas profecias da carne. Estão assim porque rejeitaram a graça de Deus. Mas você abraçou esta palavra e ela te fez bem. Esta palavra trouxe paz. Esta palavra trouxe sabor à sua vida. O fardo saiu, o medo saiu, o pânico saiu. E muitas pessoas não entendem e ficam se perguntando: ora, mas você pregava tanto, você era isso, você era aquilo. Na verdade, nós não tínhamos paz. Hoje sim, hoje o Evangelho nos alcançou. Hoje nós estamos debaixo da cobertura de Cristo, os nossos olhos iluminados, e não rejeitamos a graça de Deus. Pelo contrário, abraçamos, abrimos mão de posição. Alguns que me ouvem, por exemplo, agora eram missionários, evangelistas. Quantos irmãos que me ligam que eram diáconos da Assembleia de Deus, eram presbíteros, alguns pastores, outros. Eu recebo relatos aqui de pessoas de outras denominações que encontraram a paz. E você sabe, a arma do sistema religioso é o ataque. Como eles não têm respaldo no Evangelho para ir contra o que nós pregamos, eles atacam pessoalmente. E diz que você agora está seguindo a igreja no YouTube, que você está seguindo um pastor na internet. Você vê, falaram tanto, criticaram tanto, e agora? Todos eles também estão pregando na internet, porque os alçapões estão fechados e eles estão em pânico e desesperados. Amados, eu louvo a Deus pela sua vida. Bendito foi aquele dia em que você, navegando no YouTube, foi tirar uma dúvida, alguns por causa da chamada Santa Ceia, alguns foi pelo dízimo. O espaço aí de comentário está aberto. Será uma alegria você aí entrar e falar: olha, eu fui pesquisar pelo dízimo, eu era do ministério tal, não estava satisfeito com o que estavam fazendo lá dentro. Eu chego aqui, é inúmero os testemunhos, dizendo para mim: irmão Geraldo, eu frequentava um ministério há 30 anos, mas nunca engolia, nunca comia daquele reggae, daquele ensopado azedo, estragado, e um dia passeando pelo YouTube, pesquisando pelo YouTube, encontrei a sua mensagem sobre o dízimo, você foi enganado. Outros me falaram sobre a blasfêmia da Santa Ceia, o dízimo, o batismo. Olha, é impressionante. Eles rejeitaram todos esses ensinos, nunca nos ensinaram, porque os edificadores rejeitaram a graça. Escreva isso, que seja isso lema, coloca no seu status, mande fazer uma camiseta, escreva na palma da sua mão, escreva no frontal da sua casa, da sua vida, faça uma faixa, coloca no carro: eu estou vivendo a graça que os edificadores rejeitaram. Eu estou vivendo a graça que o sistema religioso rejeitou. Eu estou vivendo a graça que a igreja evangélica ocultou. Não importa, crie o seu slogan, crie a sua frase, porque você está vivendo o evangelho da graça de Deus. A única palavra que edifica e que dá herança, disse Paulo em Atos. Este é o evangelho a ser vivido.
e já está causando barulho. O Brasil inteiro já vive um grande avivamento, porque essa palavra dá sabor. Essa palavra tira o medo. Eu tinha medo. Você tinha medo? Nós estamos aqui numa conversa, estamos num bate-papo informal, estamos aqui online, você na sua casa, eu na minha. Eu tinha muito medo de Deus, meus irmãos. Anos na religião, chamado pastor consagrado na religião, servia a Deus por medo, servia a Deus por obrigação. Eu tinha que manter horário, carga horária na igreja, para defender um dinheirinho, para dar leite e pão aos meus filhos, mentindo, porque não era a verdade de Deus, era mentira, era a verdade dos homens. Eles transformaram a verdade de Deus em mentira. Abençoados, grave bem esta frase. Eu defendia a mentira da religião como verdade absoluta, mas esta mentira da religião eu hoje abomino com a verdade da graça de Deus. Graças a Deus que eu agora não estou só. Graças a Deus que esta ousadia já se multiplicou. Quantos dos irmãos que me ouvem agora já pregam o evangelho no seu trabalho, na sua casa, com os seus amigos, já fazem reuniões? Isto vai crescer muito mais, porque nada pode ir contra a verdade, senão a própria verdade. Quero agradecer a você o seu carinho. Não esqueça de dar um like aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho. Nós estamos querendo chegar a 150 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Há muitos irmãos que entram no nosso canal e não são inscritos. Entram por curiosidade, por causa dos temas que são atrativos e não se inscrevem. Se inscreva, é de graça. Se inscreva, ative o sininho e dê o seu like. Qual é a importância de dar o like? A importância é que o YouTube vai recomendar, o YouTube vai compartilhar esta mensagem, vai ver que é uma mensagem de cunho positivo e vai reproduzir para que mais vidas sejam libertas desse alçapão, assim como você foi. Vamos ser sinceros, hoje você vive muito melhor do que você viveu há anos atrás. E hoje você tem um conhecimento muito mais profundo do que você tinha quando estava nas escolas dominical, quando estava dentro desse sistema que nunca te ensinou a revelação da graça de Deus. Hoje, os teus olhos veem. E como disse Jó, eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Nós temos muito conteúdo para apresentar. Esta pandemia deu uma freada nas revelações que nós íamos apresentar. Nós estamos procurando trazer palavras de encorajamento, a não ser nessas pérolas que a gente vai pincelando. E amanhã eu vou fazer a live às 10h20. Também vou deixar uma pérola para que a gente vá se degustando durante a semana. Vou me despedindo, ficando por aqui, desejando que você desfrute desta graça maravilhosa, e eu quero terminar confessando o evangelho sobre a sua vida. Muitas pessoas me perguntam, como eu vou orar? Vou agora orar o Pai Nosso? Não, a oração do Pai Nosso era uma oração modelo para os discípulos da circuncisão, era uma oração para os judeus. Nós não sabemos orar como convém, disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós devemos orar, Paulo disse, orar sem cessar. Então, se entende então que a oração é aquilo que você confessa em linha com o Evangelho da graça de Deus. Entendeu? Então, como é a minha oração? É o que diz o Evangelho. Eu recebo que em todas as coisas tu é mais do que vencedor. Recebo que neste sábado, 9 de maio de 2020, você está reinando em vida e em perfeita vitória.
vitória. Mesmo que os teus olhos não vejam, a tua carne não sinta, eu confesso que diz o Evangelho sobre a sua vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é o seu caso, e que são chamados segundo o seu propósito. Minha confissão em linha com a palavra é que diz Gálatas, aonde toda a tua família é abençoada com o crente Abraão. Termino dizendo que você é o melhor da criação de Deus, nada te falta, Deus está no controle absoluto de todas as coisas, em Cristo você está aperfeiçoado e de que nada te separa do amor do Pai. É assim a minha confissão e assim a minha saudação. Graça e paz. Um grande abraço, melhor noite.